Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar algo que acontece de forma muito rotineira no dia a dia da manutenção. É você precisar fazer a troca de um rolamento e ali você não conseguir identificar qual é a sua designação, ou seja, a sua referência. Em algumas ocasiões, também ali não tem o manual do equipamento. Então, quando isso acontece, o que você vai fazer? Alguns passos precisam serem dados. Primeiro, você tem que ter o conhecimento técnico a respeito e seguir uma sequência aqui de ações. A primeira, nesse caso aqui, não tem a referência na sua face, não tem embalagem de rolamento. Aqui o que você tem é o rolamento em mãos, por exemplo. Então a primeira coisa é você vai identificar qual é o seu elemento rolante. No caso aqui, o elemento rolante é um rolo esférico simétrico. Então, isso é uma característica para os rolamentos autocompensadores. Outra coisa que você vai identificar é o quê? É que o seu anel interno aqui, ó, ele se desloca em relação aqui, ó, à sua pista externa. Ele se desloca para compensar ali pequenos desalinhamentos. Se esse anel aqui ele se desloca totalmente linearmente, isso já vai ser uma característica, por exemplo, dos rolamentos de rolos cilíndricos. Aqui a sua forma geométrica já seria outra, mas aqui você tem um elemento rolante que é um rolo esférico simétrico, então ele é um autocompensador de rolos. Então a primeira coisa que você precisa de saber é qual é o tipo do rolamento, porque quando você vai no catálogo você vai ver uma infinidade de páginas e um intervalo de páginas para cada tipo de rolamento. Então, primeira coisa, você já sabe que isso é um rolamento autocompensador de rolos. Se ele fosse aqui, ele tivesse esse deslocamento da mesma forma aqui, mas o elemento rolante fosse uma esfera, seria um autocompensador de esferas. Então, o primeiro ponto, eu sei qual é o tipo. Aqui é um autocompensador de rolos. E o segundo passo, o que você vai ver? Você vai analisar aqui, agora já com o instrumento em mãos, as suas dimensões. Você vai pegar o diâmetro externo, que vai ser o D maiúsculo, vai medir o seu diâmetro interno e também a sua largura. Porque quando você for ao catálogo, essas vão ser as principais informações que você vai encontrar lá, semelhante a esse quadro que tem aqui embaixo, que vai ser preenchido com os valores que estão aqui. E lá na frente você vai ver a sua designação. Veja, aqui eu tenho o meu diâmetro interno é 40 milímetros, meu diâmetro externo 80 milímetros e a largura representada pela letra B é 23. Então você vai lá no catálogo e outra coisa que vai facilitar. Se o seu diâmetro interno aqui é 40, você já vai buscar lá no intervalo dos rolamentos que vai de X a Y, por exemplo. Vai ter rolamentos com furo de 10, de 15, de 20, de 25. Então você já vai buscar dentro do intervalo de rolamentos autocompensadores de rolos, onde o seu diâmetro interno ele esteja aqui ou 40 ou próximo de 40. Então você já elimina uma grande quantidade de páginas. E isso já é um dos conteúdos que já trabalhamos bastante em nosso canal. Por exemplo, se aqui, vamos supor que eu quero adiantar mais ainda essa minha referência, minha designação. A gente já viu lá em outros vídeos, vou deixar aqui no card, que o primeiro dígito ele diz respeito ao tipo, os dois últimos diz respeito à designação ali do furo. Então aqui, por exemplo, o 2 é autocompensador de rolos. Então o primeiro dígito é o tipo, os dois últimos, 0,8, ele entra em qual? Qual regra? Terceira regra, pega os dois últimos, multiplica por 5, 8 vezes 5, 40 milímetros. Então veja que é simples, mas a primeira coisa que você precisa saber é conhecer os tipos dos rolamentos. Também precisa saber manusear um instrumento de medição, que no caso aqui é um paquímetro, e depois você pode baixar um catálogo em PDF, ou na sua empresa já tem um catálogo físico que você pode também ali verificar. Tá certo? Então essa foi a nossa dica de hoje, de como você encontrar de forma bem simples aí a referência do rolamento sem ter ali gravado na sua face, por exemplo. Tá certo? Então se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue
acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.